Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de dar início a esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, eu gostaria de ler alguns versículos lá no livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler do versículo 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Glória a Deus. Que nesses tempos de incerteza que nós temos vivido, que nós possamos colocar a nossa certeza no Senhor, único autor e consumador da nossa fé. Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite. Te rendemos, meu Deus, honra, glórias, louvores e adoração. Te agradecemos, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, meu Senhor amado, pelos livramentos, Senhor, que nós conseguimos ver e por aqueles que são invisíveis, Senhor. Nós a cada dia sentimos, meu Deus, o Teu manifestar em nossa vida, o Teu toque em nossa vida, e isso é motivo de gratidão, meu Pai. Nesse momento nós clamamos o Teu direcionamento. Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha nos capacitar nesse momento e possa ministrar aos nossos corações e aos corações daqueles a quem, meu Deus, essa filmagem está chegando, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, meu Pai. Que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa vir ministrar em nossas vidas, meu Deus, a Tua fé, Senhor, a Tua paz, meu Deus amado, para que possamos, Senhor amado, a cada dia buscar mais de Ti, que nós possamos estar alicerçados diante da Tua presença. Se conosco, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, amém? Você crê nisso? Então vamos adorar ao nome do Senhor. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui.
Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluias, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você crê nisso que você acabou de cantar? Você crê que o Senhor ele é poderoso para ministrar sobre a tua vida, sobre a tua alma, a cura que vem dele? Que ele é poderoso para livrar os cativos, para libertá-los. Então continue em adoração, porque não há Deus maior como o nosso Deus. Aleluias.
Engrandecemos o teu nome, ó Deus. Tudo o Senhor Ele fez, tudo o Senhor criou para o louvor, para a honra e para a glória do nome dEle. Inclusive a mim, inclusive você. Pode ser que você esteja passando por um momento onde você pensa que está passando despercebido dos olhos do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de alianças, Ele é um Deus de promessas. E Ele está atento ao seu choro, Ele está atento às suas necessidades. Então confie nele, creia nele, busque a Ele no nome de Jesus, Deus de aliança. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe.
meu Deus e meu Pai, que independente do momento que nós estejamos passando, meu Deus, que nós possamos ter essa confiança de que os olhos do Senhor estão atentos para a nossa vida, de que os ouvidos do Senhor não estão cerrados para que não possa ouvir o nosso clamor, que nós consigamos, meu Deus, nos levantar em oração e clamar ao Senhor e buscar a Tua face, meu Senhor amado. Nós te rendemos graças porque Tu és um Deus que não nos desampara, Tu és um Deus presente, o nosso socorro bem presente em muitos momentos de angústia e de aflição, meu Deus. Graças te damos por esse período de louvor e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento também gostaria de estar orando em favor dos dizimistas, dos ofertantes dessa casa, e estar agradecendo a todos os irmãos que continuam contribuindo, sejam através do dízimo, onde o nosso irmão vai na residência buscar, ou através do depósito em conta, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos erguer um clamor nesse momento em favor dos dizimistas, dos ofertantes dessa casa, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência nas particularidades de cada família, meu Senhor amado, e que o Senhor possa preparar, meu Deus, condições para aqueles que mantêm o desejo no coração de estar dizimando, estar ofertando e ainda não conseguem, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, que para o Senhor não existe impossibilidade, meu Deus. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma benção com vocês. Amados, hoje nós estaremos meditando a palavra do Senhor em Apocalipse. No capítulo de número 3, nós estaremos lendo o versículo de 7 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Como é o último livro da Bíblia, os irmãos não vão ter dificuldade aí de encontrar, né, irmãos? Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas que mente, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer-te que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar? Te exaltamos, Senhor, bendizemos o teu nome, por mais um domingo que a tua bondade e a tua misericórdia nos assiste. Te exaltamos pelo dom da vida, por esse privilégio santo que nós temos de estarmos na tua casa e de termos, ó Deus, este momento em que iremos refletir na tua palavra, em que vamos degustar da tua palavra para o nosso coração. Pai, nós rogamos-te a tua bênção para com as nossas vidas, porque o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece as nossas debilidades, as nossas falhas. E por isso, ó Deus, nós confiamos a nossa vida inteiramente no teu altar, pedindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração. Tire de nós agora, Senhor, todo desconforto psíquico, físico, espiritual,
nos faça, de uma maneira ímpar, estarmos centrados na Tua palavra e que a Tua palavra alcance a profundidade do nosso coração para o qual ela está destinada nesta noite. Nós já Te agradecemos por isso, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e para a Tua glória. Amém, amados? Irmãos, aqui no livro da Revelação, de Apocalipse, essa parte aqui da carta, do livro de Apocalipse, o Senhor está falando às 7 igrejas. E das 7 igrejas, irmãos, que o Senhor pediu para João anotar, escrever, apenas a igreja de Esmirna e Filadélfia não receberam exortações. E hoje nós vamos meditar aqui na igreja da Filadélfia. Porque vejam bem, irmãos, o Senhor, Ele vê a igreja não da maneira como nós enxergamos. Nós enxergamos a igreja de uma determinada maneira. Podemos dizer assim que Deus vê as nossas vidas de uma maneira ímpar, totalmente diferente da maneira como as pessoas enxergam e totalmente diferente também da maneira como nós mesmos nos enxergamos. Então Deus, irmãos, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Ele tem o diagnóstico verdadeiro da igreja. E Ele diz aqui, através de João, para a igreja da Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? Deus dizendo à igreja da Filadélfia: eu conheço as tuas obras. E fiquei meditando também em como seria a receptividade da igreja quando João enviasse essa carta para ser lida. A carta vem de onde, João? Quem é o remetente desta carta? Então, quando você pega o início da carta, o Senhor se apresenta assim: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu conheço as tuas obras. Quem é que conhece as tuas obras? O primeiro, o último, aquele que vive, que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos e que tem a chave da morte e do inferno. E também acho interessante, irmãos, porque a chave é um símbolo de autoridade. Chave, a simbologia da chave é a autoridade. E eu acho interessante aqui que, para a igreja da Filadélfia, o Senhor diz que Ele abre uma porta que ninguém fecha.
mas que ele fecha também uma porta que ninguém abre. Eu achei isso interessante. Porque a maioria das nossas orações é para que o Senhor esteja abrindo porta. Eu acredito que não seja muito comum o cristão orar assim: Senhor, fecha essa porta. E olhando para a palavra, irmãos, eu acredito que nós já perdemos muitas oportunidades de orar assim para o Senhor. Senhor, feche essa porta. Às vezes até fazemos ao contrário, né, irmãos? A porta está fechada e a gente quer arrombar a porta. Né? Mas a palavra é clara para nós aqui. Tem porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Mas tem porta também que Ele fecha e ninguém abre. Então nós devemos aprender também com o Senhor a orar por portas que devem ser fechadas. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, irmãos, que larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então nós temos que orar para que a porta da perdição ela seja fechada para nós. E a porta da bênção, né, ela possa se escancarar. Parece simples, né, irmãos? Mas como eu já disse, às vezes a porta está fechada e a pessoa está tentando arrombar a porta para entrar. Para isso, irmãos, nós precisamos, para nós orarmos, segundo os propósitos de Deus para a nossa vida, nós precisamos pedir discernimento a Deus. Na nossa vida, na nossa carreira, na nossa vivência, para nós também estarmos escolhendo, fazendo a escolha daquelas portas que são direcionadas por Deus. Mas vamos entrar aqui, irmãos, propriamente no texto. Irmãos, eu não quero falar aqui, e também essa não é a mensagem bíblica aqui, de algo casual. Pode até, no meio da mensagem, dar a impressão que seja isso, mas não é isso, tá? Eu não vou falar de uma casualidade, não, tá? Eu vou falar de algo de Deus, tirado aqui de Apocalipse, do capítulo 3, tá? Eu não vou falar de um evento, irmãos, que é provido de um segundo evento por causa de uma consequência, não é isso. Eu não vou dizer que uma causa produziu uma consequência no agir de Deus na vida da igreja da Filadélfia, não é isso. Tá bom? Então eu quero deixar muito claro isso. Porque Deus não é um Deus de troca. Deus não é um Deus de barganhas. Você não faz isso de Deus, não tem uma causa para você receber outra. Não, não. Deus é um Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onipotente. Paulo diz assim: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Como nós cantamos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas para o louvor dEle, para a adoração dEle. Nada do que existe saiu do nada. Tudo foi formado, tudo foi criado para Deus e para o louvor dEle. Tá? Então, na questão de causa e efeito, por exemplo, se Deus fosse nos tratar com o efeito, porque o que nós produzimos? Pelo contrário, tá, irmãos? A palavra, ela refuta isso. A palavra do Senhor diz assim, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos.
Então, se a graça é um favor, nós recebemos a graça de Deus. Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz isso. Éfeso 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, é pela graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Então, para refutar a causa e efeito, o que é a misericórdia? A misericórdia é aquilo que nós merecemos. Deus, pela sua bondade, Ele não derramou juízo sobre nós. Isso é misericórdia. Graça é o favor merecido. Misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus tirou, que Deus não aplicou. Tá bom? Então eu quero que isso fique bem entendido. Mas assim, amados, a palavra de Deus, ela nos orienta para os ideais que Deus tem para com a nossa vida, para com a vida da igreja. Agora, a igreja, ela é constituída de pessoas. A igreja não é a placa da igreja. Então, Deus aqui, pela sua palavra, eu acredito nisso, Ele está nos direcionando nesta noite para um ideal. Qual o ideal? Uma porta aberta. Agora, como é que essa porta pode se abrir? Por isso que eu disse que vai parecer que é uma causa e efeito. Não, é um ideal de Deus. Nós não podemos criar aqui uma doutrina e falar assim, todas as vezes vai ser assim. Não, mas com a igreja da Filadélfia, Deus tratou assim. E nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver isso. Uma porta que foi aberta. Por que a porta foi aberta? Porque, veja bem, todos nós estamos esperando as portas serem abertas. Mas para a igreja da Filadélfia, o que aconteceu para a porta ter sido aberta? Isso me deixou intrigado. Eu fui buscar no hebraico, né, no grego, o que significava a porta. Eu falei assim, vai ser uma coisa abençoadora, né? Porta. Quer dizer, se Deus me inspirou para falar de uma porta aberta, a hora que eu ler no hebraico e no grego, a porta vai dar um start assim abençoador para a administração. Então eu vou ler para vocês aqui no grego e no hebraico quer dizer a mesma coisa. O que quer dizer porta? A palavra porta significa uma abertura que permite a entrada e a saída das pessoas de uma casa, um edifício ou de uma cidade. Eu falei assim, meu Deus do céu, tenha graça. Sexta-feira eu vim orar aqui na igreja e eu estava com essa mensagem. Eu voltei para casa, a Júlia falou, como que foi? Eu falei, não foi nada inspirativo. Porque a porta é justamente aqui no grego e no hebraico, justamente aquilo que a gente já sabe, né? É um lugar que você vai abrir para entrar numa casa, para você entrar numa cidade, para você entrar num edifício. Mas nós temos que nos debruçarmos, né, irmãos, na palavra e pedimos para o Espírito Santo de Deus mostrar, porque aqui para a igreja da Filadélfia, Deus está falando de uma porta, e essa porta era uma promessa para a vida da igreja. Então eu insisti com o Senhor, essa porta pode ser uma promessa para a minha vida, amém? Pode ser uma promessa para a sua vida também, amém? Então, Senhor, o que é essa porta? Ou o que pode ser essa porta para nós? Porque o próprio Jesus disse assim, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Irmãos, a porta, logicamente, né? Que está aqui no dicionário grego e também do hebraico, está certo. Ela
Ela é uma abertura que permite a entrada e a saída, é isso mesmo. Mas a porta, irmãos, ela define espaços. Talvez você nunca tivesse pensado nisso, mas a porta, ela define espaços. Eu já disse isso na igreja, mas eu vou dizer de novo. Alguns anos atrás eu fui entrar no meu quarto, e na hora que eu fui entrar, a porta estava fechada. Eu bati, e lá de dentro do quarto, meu filho gritou assim, quem é? Eu falei assim, quem é o quê, rapaz? Não está errado? Você está dentro do meu quarto perguntando quem é, fechado no meu quarto? Porque o quarto, ele define espaço. Você tem um chefe, por exemplo, um gerente, ele está com a porta fechada, você não vai entrar na sala dele sem ser anunciado. Você pelo menos vai ter que bater. Então, o que é uma porta? Uma porta, irmãos, é uma comunicação de passagem, é uma transição. É você passar de um lugar, de um estado de coisas, é você passar de uma condição para outra. E foi o que Deus, o que o Senhor prometeu aqui para a igreja da Filadélfia. Podemos dizer assim, de uma maneira figurada, as portas do mar do Egito se abrindo para Moisés e o povo de Israel passar uma transição. Eles foram para o outro lado, e do outro lado eles cantaram o hino da vitória. Por quê? Porque a porta significa isso. Você passar a porta significa isso, uma transição. E aqui, irmãos, o momento da igreja da Filadélfia era um momento difícil que eles estavam atravessando. Diferente, você pode continuar lendo aí as igrejas, e você vai ver, por exemplo, que a igreja da Laodiceia era diferente. A igreja da Laodiceia era uma igreja mais rica. A igreja da Tiatira, as outras 6 igrejas viviam maneiras diferentes, mas a igreja da Filadélfia não. Era uma igreja que enfrentava dificuldades. Mas vejam bem, irmãos, eu vejo aqui, nesta igreja, a igreja da Filadélfia, e digo isso com o conhecimento aqui da palavra, em que o Senhor está falando o que Ele viu, por que Deus agiu, porque Deus viu um diferencial na vida desta igreja. Vou dizer de novo, por isso que mistura um pouquinho, mas será que não é causa? Não, é a maneira que Deus quis agir com aquela igreja para uma porta ser aberta para ela. Ela apresentou alguma coisa para Deus. E no que ela apresentou alguma coisa para Deus, isso moveu a mão de Deus sobre a vida daquela igreja. E uma porta se abriu. E o que aquela igreja apresentou ao Senhor, irmão, segundo o texto aí? Eles foram fiel à palavra. Os membros daquela igreja foram fiéis à palavra. E o texto diz que eles não só foram fiéis, mas que eles perseveraram. Quando? No momento da dificuldade. Vejam que interessante, o salmista diz assim,
eu guardei ou eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A igreja da Filadélfia viveu isso. Ela guardou a palavra do Senhor no coração dela. Os membros daquela igreja guardaram a palavra do Senhor no coração dela. E mesmo no momento da adversidade, eles não pecaram contra o Senhor. E aí vem a palavra do Senhor para aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. Eu vou ser um pouquinho mais invasivo, irmãos, para vocês entenderem esse eu conheço as tuas obras. Eu vou dizer de uma maneira negativa. Eu conheço as tuas obras, não as suas aparências. Eu conheço as tuas obras, não aquilo que as pessoas pensam que você é. Eu conheço as tuas obras, não aquilo que você prega de uma maneira superficial. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas orações, quando você ora no seu quarto, quando você fecha a sua porta e quando você está de joelhos diante de mim. Eu conheço as tuas obras. Eu não conheço somente as suas obras, mas eu conheço também a sua perseverança. Quando a palavra diz aqui que o Senhor conhece as obras da igreja da Filadélfia, irmãos, Ele não está nem falando dos resultados matemáticos que nós muitas vezes compilamos. Ele não está falando das nossas obras, das nossas campanhas, do dia a dia, não. Ele está falando do interior, do coração das pessoas que congregavam naquela igreja. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o íntimo do meu coração. Ele conhece o íntimo do seu coração. Ele conhece as suas obras. Irmãos, isso precisa causar um temor em nós. Isso precisa descortinar o nosso coração diante de Deus. Eu li 2 versículos do Salmo 139 na nossa semana de oração, em que Davi, e por que eu li no Salmo 139 esses 2 versículos? Porque Davi, irmãos, era um homem de estratégia. Era um homem que pensava muito, que tinha muitas táticas de guerra. Que há para nós, né? O povo judeu, quando você olha para a história bíblica do povo judeu, você vê as táticas que eles tinham. Quando você pega Sansão, é até engraçado você ler Sansão. A tática que Sansão usou para queimar todos os cereais dos filisteus, qual foi? Ele capturou, não sei como, mas ele capturou 300 raposas, colocou lá na cauda da raposa as tochas, colocou fogo, soltou na plantação. Tática. Quando você pega a guerra dos 6 dias, que foi, se eu não me engano, no ano de 1967, o general Dayan, israelense, quando Israel não estava acuado, mas Israel estava em menor número, os aliados árabes, do que os aliados árabes. O general Dayan, ele vem de manhã, ele pega os seus caças e ele dá uma ordem para eles contornarem o oceano em voos baixos, para não ser pego pelos radares,
pega os inimigos com os seus aviões, ainda no chão, pela retaguarda. É lindo isso. Então, quando nós falamos do povo de Israel, nós falamos de um povo de estratégia. E Davi era um homem assim, porque ele era um homem de guerra. As mulheres não cantavam isso no reino? Saul fere milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Mas esse homem, irmãos, como Davi, e eu estou aqui dizendo de Davi, porque eu quero que vocês reflitam nisso, de que Deus conhece as nossas obras, como elas são. Esse homem que era cheio de táticas, esse homem que era cheio de estratégia, ele ora ao Senhor. Por quê? Nós não vamos ler o Salmo todo aqui, mas o Salmo diz assim: Senhor, tu me sondas, Senhor, tu me conheces, Senhor, tu sabe quando eu me sento, Senhor, tu sabe quando eu me levanto, Senhor, a palavra nem chegou à minha boca e tu sabes. Como é que eu vou me esconder do Senhor se eu pego e vou morar lá no fundo do abismo, lá tu estás, se eu pego a asa da alva e subo, lá também tu estás. Esse conhecimento me perturba. E Davi, no final do Salmo, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Deus conhece as nossas obras. É esse Deus aqui. É esse Deus que está falando com a igreja da Filadélfia. E por isso, irmãos, nós temos que ter um discernimento, nós temos que ter a mente de Cristo. Porque aos olhos humanos, irmãos, esta igreja, ela não era uma super igreja. Esta igreja, irmãos, era uma igreja frágil. Frágil não no sentido de pecado, não no sentido de imoralidade, mas no sentido de status com a sociedade, em ser vista pelas pessoas. E aplicando a nós, irmãos, quantas vezes nós nos sentimos também impotentes? Quantas vezes também nós ficamos paralisados diante das situações da vida, esperando que o Senhor possa abrir uma porta? Quantas vezes as possibilidades não aparecem? Quantas vezes não aparece para nós uma porta aberta? E nós ficamos esperando que o Senhor abra. Mas como? Como que o Senhor vai abrir? Aqui, para a igreja da Filadélfia, Deus abriu a porta porque a igreja foi fiel à sua palavra e eles perseveraram. A igreja era fraca. O próprio Senhor diz aqui: sei que vocês são fracos. A igreja era fraca em termos de status, mas era forte na palavra. E mesmo sofrendo, eles não negaram a palavra. Então eu quero dizer para você, irmãos, o que garante a porta aberta é a palavra do Senhor. Vejam, geralmente o cristão age diferente com Deus. Quando você encontra alguém que fala assim: eu não estou bem, ele está vivendo um momento de prova. Ele está vivendo uma situação difícil. Geralmente, quando a pessoa deixa de vir à igreja e você vai visitá-la, ela fala assim: pastor, eu estou vivendo um momento muito difícil na vida. Ela está aguardando que o Senhor abra uma porta para ela, porque ela tem o conhecimento que Deus abre, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas ela está agindo de maneira errada, irmão.
falando aqui, fazendo um paralelo aqui com a igreja da Filadélfia, ela está agindo de uma maneira equivocada. Por quê? Porque a igreja da Filadélfia, no momento da adversidade, se manteve fiel. E perseverou. Você também tem uma porta aberta. Você crê nisso? Não? Amém? Você também tem uma porta aberta. Mas eu quero dizer para você nesta noite que essa porta aberta que Deus tem para você depende da sua fidelidade, da sua perseverança no Senhor. Veja a profundidade disso, irmãos. O Senhor manda João escrever para aquela igreja dizendo assim, ó, até no dia da sua provação. Alguns teólogos dizem que está falando aqui dos finais dos tempos. E Apocalipse é isso mesmo, é a revelação. Mas, se nós aplicarmos aos nossos dias, né, nós podemos dizer assim, o crente fiel, até nos dias aí desse coronavírus, o Senhor está dizendo, eu te guardarei. Mas nesse tempo maluco que nós estamos vivendo, se você é fiel ao Senhor, se você persevera no Senhor, Ele também te guarda. E assim, amados, pegando o exemplo da igreja da Filadélfia, aplicando a nós, porque veja bem, nós somos a igreja. A igreja do Senhor é constituída por nós. Se nós pegarmos aqui o exemplo da igreja da Filadélfia e falarmos assim, olha, eu também preciso ser um exemplo. Você precisa ser um exemplo para as pessoas que te rodeiam. Você precisa ser um exemplo para um incrédulo. Você precisa ser um exemplo para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos. Um exemplo do que, pastor? Porque vejam bem, irmãos, hoje ninguém quer servir de exemplo para ninguém. Nós estamos vivendo dias em que nós estamos sem referenciais. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se nós imitamos a Cristo, e por isso nós somos chamados de cristãos, nós temos que sermos referências, irmãos. Nós precisamos ser referência para as pessoas. Porque a igreja da Filadélfia já passou. E nós somos a igreja do Senhor. Então precisa haver questionamento para nós. E o primeiro questionamento que eu deixo para nós como igreja do Senhor, a você que está me assistindo, que está me ouvindo nesta noite é, quem é Jesus para você? Olhe para o texto aqui, o Senhor se apresenta. Jesus se apresenta, sim, estas coisas, diz o santo e o verdadeiro. Quem é Jesus para você? Jesus é o santo. Quer dizer, aquele que é separado. E você é um seguidor de Jesus, você é um cristão, você segue a Jesus Cristo, você tem se santificado. Assim diz o santo e o verdadeiro. Você fala de um Jesus verdadeiro, mas vive numa mentira? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. E nos questionarmos, irmãos, qual tem sido o nosso testemunho de vida. A igreja da Filadélfia era uma igreja fraca no status? Era. Provavelmente era uma igreja pequena? Sim, provavelmente era.
mas ela tinha o seu testemunho. Às vezes eu falo alguma coisa que os irmãos ficam escandalizados, né, irmãos? Mas olhando aqui para a igreja da Filadélfia, e dentro desse questionamento que nós precisamos fazer conosco, vem mais uma pergunta. Quais são as crises que já enfrentamos, ou que estamos passando? O mais importante, presta atenção nisso. Vou falar de novo, tá, irmãos? Como a igreja de Filadélfia, nós somos a igreja do Senhor hoje. Diga amém aí na sua casa. Amém, faz de conta que eu te ouvi, tá bom? Nós somos a igreja do Senhor. A igreja da Filadélfia passou por uma crise. O Senhor está falando aqui que sabe que eles eram fracos. Qual é a crise que as pessoas já te assistiram passando? Ou quais as crises que você está passando e as pessoas estão te vendo passar? E o mais importante de tudo isso, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido o seu comportamento frente às crises da vida? Eu faço mais uma pergunta, ainda mais invasiva. Nas suas crises, o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado? O nome do Senhor Jesus tem sido exaltado? O nome do Senhor Jesus tem sido magnificado de uma maneira esplêndida? Porque com a igreja da Filadélfia aconteceu isso. Em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio à fraqueza, eles guardaram a palavra de Deus. Em meio à crise, em meio à dificuldade, você tem guardado a palavra de Deus? Você tem sido perseverante? Onde você tem buscado o seu conforto? Onde você tem buscado a sua segurança? Aonde você tem buscado o seu refúgio? Em meio, irmãos, às dificuldades da igreja da Filadélfia, em meio àquilo que esta igreja estava atravessando, eles se manteram fiéis à palavra do Senhor e eles foram perseverantes. E vocês podem estar se perguntando: pastor, mas por que isso? Se não é uma causa e efeito, por que o Senhor está ministrando isso? Irmãos, eu estou ministrando isso porque a visão que temos de Cristo e da sua palavra é determinante para nós na hora das nossas crises. Se nós não tivermos uma visão de Deus, se nós não tivermos a palavra de Deus guardada no nosso coração, se nós não tivermos uma fé inabalável nesse Deus, nós corremos o risco até de perdermos a nossa coroa. Os nossos pés, eles irão vacilar. A nossa fé, ela vai vacilar. É em momentos de crise, irmãos, ou de grande impasse, que nós temos que crer no Senhor e crer na palavra dEle. É nesse momento em que a palavra de Deus nos dá discernimento,
nos dá direção e nos dá força para nós continuarmos. Foi assim com a igreja da Filadélfia. E foi assim que Deus abriu uma porta para esta igreja. Nossas motivações, amados, nossas ações, as nossas posturas, elas precisam ser ditadas pelo Cristo que nós servimos como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós olhamos para a vida desta igreja, nós descobrimos o Deus que eles acreditavam. O versículo 8 aqui, do capítulo 3, diz assim: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Talvez nós, no nosso orgulho, né, tenhamos até vergonha de serem intitulados por fracos. Mas o Senhor intitula esta igreja. Se formos descrever esta igreja, irmãos, era uma igreja fraca, mas fiel. E a palavra do Senhor diz assim, que quando somos fracos, aí sim estamos fortes. A igreja aqui da Filadélfia, ela tirou proveito da fraqueza dela. De que maneira? Se refugiando na graça de Deus, defendendo a palavra de Deus, sendo um vaso de barro. Somos vasos de barro, irmãos. Temos que reconhecer a nossa fraqueza. Mas se queremos que Deus nos abra uma porta que ninguém pode fechar, nós temos que aprender com essa igreja a sermos fiéis e a sermos perseverantes. Volto a dizer, se você está passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade, de que maneira as pessoas têm visto isso em você? Qual tem sido o seu comportamento? Um comportamento de abandono? De que não tem ninguém por você? Ou você está agindo como a igreja da Filadélfia? Ainda com as perdas, ainda com as crises, a igreja se manteve fiel ao Senhor, perseverante. Eu acredito que, através desta palavra, o Senhor está dizendo para você nesta noite, eu tenho uma porta aberta para você. Mas seja fiel à minha palavra, perseverante. Possamos, né, irmãos, ser como a igreja da Filadélfia. O Senhor tenha te abençoado com esta palavra. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Vamos estar cantando ainda mais um cântico. Por favor. A ti eu vou clamar. Isso. Podemos cantar?
Creia que Deus está ouvindo o seu clamor e a sua petição. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Quem é o Senhor para você? Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Que sempre há de existir. Novo amanhã preparado pra mim. Você acredita nisso? Preparado pra mim. A ti eu vou clamar. Faça desse cântico a sua oração. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Persevere na sua caminhada. Tu és a direção, o sol a me guiar. Ele representa isso para você. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sim, sempre haverá. Novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Se renda a Ele. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra. Onde está o seu amparo? Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra
Só os instrumentos ainda solando esse cântico. Eu quero estar orando por você. Pedir a bênção do Senhor para a sua vida. Deus, a tua palavra foi ministrada. Eu creio na autoridade do teu Espírito Santo. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando essas vidas agora. Tu conhece cada uma delas, Pai. Tu sabes a dificuldade, momento adverso, momento de crise, que cada uma delas está passando, está enfrentando nesta hora. Mas nós, como teus filhos, aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso de Cristo que foi derramado em favor das nossas vidas na cruz do Calvário, nós não queremos retroceder frente às nossas crises e adversidades. Por isso, ó Deus, inspirado pela tua palavra e pelo mover do teu Espírito Santo nas nossas vidas, quando a tua palavra diz que o Senhor conhece as nossas obras, Senhor, sonde o nosso coração mesmo. Veja se a nossa fé é uma fé de permanência. Veja se nosso amor por ti, Senhor, é um amor, ó Deus, sujeito a pagar qualquer preço em te servir. Veja se realmente a cruz do Calvário é uma realidade para nós, Pai. Veja se o nosso coração, como Davi orou, sonda o nosso coração. Veja se o nosso coração não é um coração enganoso, ó Pai. Oh Deus, mas acima de tudo isso, nos faça estarmos firmes, fiéis à tua palavra e sermos perseverantes nela, ainda que todas as situações contrárias se levantem contra nós, Pai. Pai, alcança os teus filhos de uma maneira grandiosa nesta hora. Abra a porta que o teu filho está esperando. Nós não sabemos, ó Pai, se é na área familiar, se é na área laboral, se é na área financeira, se é na área da sua saúde. Oh Deus, mas o Senhor o sabe. O Senhor nos conhece. E nós clamamos a tua intervenção poderosa nesta hora, Pai, para que o Senhor abra esta porta que ninguém pode fechar. Pai, eu clamo pela vida da minha prima Ruth nesta hora, que vai passar por uma cirurgia no dia de amanhã. Sê com ela, Senhor. Cuide daquele hospital. Sê com aqueles médicos, com aqueles enfermeiros, com toda a medicação, com todos os instrumentos que serão colocados no corpo da tua serva, Pai. Direciona esta cirurgia, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja e com ela permaneça. Um ótimo final de domingo para você. Eu quero dar um aviso ainda, irmão. Nós temos uma campanha aí desde o início do ano. Estamos arrecadando algumas meias para uma entidade assistencial da nossa cidade, meia grossa para o frio. Por conta da pandemia, nós interrompemos, as pessoas não trouxeram. Então, faço esse apelo para você. Segundo a irmã Eva, que trabalha nessa instituição, tem 250 pacientes lá. Então, nós precisamos de 250 pares de meia, no mínimo, né? Se nós não conseguirmos arrecadar, a igreja vai comprar. Nós vamos honrar
né? Nós fizemos um compromisso com o Senhor. Mas eu peço a sua colaboração, se você puder estar ofertando aí, meias novas, tá, irmão? Deixa eu avisar de novo. Meias novas, tá? Vai vir com aquela meia. Não, é meia na embalagem. Tem uns embalagens que vem 3 pares de meia, meia grossa. Tá bom? Então, se você puder abençoar essas pessoas, você coloque no grupo da igreja, que nós damos jeito de pegar, ou você dá um jeito de mandar por alguém. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um ótimo final de domingo e uma ótima semana na presença do Senhor. Fique com Deus. Amém.